Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me, que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pega emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viveis do resto. Amém? Bem, no versículo 2 tem uma pergunta: que te hei de fazer? Porém, eu fico com a que diz assim: declara-me o que tens em casa. O que você tem em casa? O que você tem na sua casa? Essa é a pergunta que vai nortear esses minutinhos que eu estiver aqui. O que você tem dentro de casa? O que você tem em casa? Responde para você mesmo enquanto estiver aqui me preparando. Não estou preparado ainda não, estou me preparando. O que tu tens em casa? Bem, essa pergunta de uma amiga para outra amiga, as respostas são diversas, né? De uma amiga para uma inimiga, a resposta também, a grandeza. Mas de alguém que está preocupado com você, que te conhece, ou até não te conhece, mas sabendo do problema que você está passando, a pessoa perguntando isso a você, ela quer ter uma base para poder te ajudar. E aqui é o que nós vemos nesse texto. Uma mulher, esposa de um seminarista, ela traz o primeiro problema, a primeira coisa que ela tinha na sua casa. Primeira questão: ela era esposa de um seminarista, de um quase profeta, de alguém que estava estudando, de alguém que estava se preparando, de alguém que tinha uma vocação, de alguém que queria servir a Deus, de alguém que queria ser a referência de Deus onde estivesse. Um sonho muito grande, um sonho abençoado, um sonho de Deus, uma intimidade muito grande, mas só que esse sonho foi interrompido. Ela ficou apenas com a referência. Antes dele perguntar, ela já falou: você tem em casa uma referência. E o marido era seminarista, era alguém que queria ser igual a você, queria chegar onde o Senhor chegou, queria fazer o que o Senhor faz, queria ser usado por Deus muito mais além do que o Senhor foi usado. É a referência que eu tenho em casa. Mas eu tenho
o meu marido está morto. Esse seminarista morreu. A minha referência de homem, de dono da casa, acabou. Perdi. Desapareceu. Foi embora. Agora estou perdida. Por isso eu vim aqui. Meu marido morreu. A segunda coisa que eu tenho em casa, antes mesmo do profeta perguntar, foi o que ela disse. Esse é o que ronda a minha casa. Esse é o problema que veio à minha casa. E geralmente, quando vem o problema, irmãos, o problema não vem sozinho. Ele traz outros. Ele vem, como eu coloquei aqui, ele vem agravado. Ele vem com exponencial. Vem se multiplicando. Então é como se fosse uma onda. Vem uma onda, depois vem uma maior ainda, depois vem uma maior ainda. Tem que ter fé. Então eu gostaria de dizer o seguinte: valorize o que você tem em casa. Valorize o que você tem. Ei, valorize o que você tem. Você não tem tudo que você gostaria de ter, mas o que você tem, valorize. Dê valor. Valorize o que você tem em casa. Pode ser entre as quatro paredes, o seu lar. Pode ser essa casa, o seu emprego. Essa casa pode ser apenas o seu coraçãozinho. Mas valorize o que você tem. Eu estive conversando com um jovem há poucos minutos. Esse jovem teve 3 casas. Esse jovem já teve 3 mulheres. Mas como filho pródigo, ele não valorizou nada disso. Que vem fácil, opa, está com saúde, está com dinheiro no bolso, a gente vai valorizar o quê? Está com prestígio. A gente não valoriza nada, nem ninguém. Perdeu tudo. Estava morando na rua, debaixo da marquise, dependendo de um prato de comida de um, dependendo de um prato de comida do outro. Valorize o que você tem. Essa é a minha orientação. Valorize. Agora, onde ele está no hospital, ele precisa valorizar o que ele tem, o que ele tem em casa. Porque ele, sendo morador de rua, os médicos, os enfermeiros estão tratando ele como o empresário que fica do lado dele. O tratamento é igual, é justo, o valor é o mesmo. Então o empresário, o morador de rua que já foi alguma coisa, precisa valorizar também. E eu convido a você a fazer o mesmo. Valorize o que você tem. O problema daquela mulher foi aumentado porque os credores chegaram à sua porta. Os credores estavam batendo à sua porta. Olha, precisamos do dinheiro. Seu marido morreu, nós lamentamos, mas ele deixou uma dívida, que essa dívida só pode ser paga com dinheiro, ou seus filhos vão ter que ser retirados dos seus braços e vão precisar servir como escravos. E essa mulher, então, diante desse grande problema, ela tinha um grande problema, ela surgiu um grande problema. Eu entendo que um grande problema é diferente de um problema grande. Um grande problema surge, mas um problema grande a gente já sabe o problema que é. Então aquele problema a gente vai empurrando e vai vivendo. Mas ela está vivendo um grande problema. Ela não queria conviver com aquilo. Às vezes a gente tem um grande problema, a gente quer conviver. Dá para viver, dá para conviver. Não era o caso dela. Ela, diante desse problemão, ela não foi no vizinho, não foi na amiga, mas ela foi
há alguém que poderia resolver, dar uma palavra, dar uma solução. Pegar o dinheiro ali do gasofilácio, das ofertas, fazer um ajuntamento com os irmãos e pagar a dívida dela. Algo poderia acontecer na direção que ela foi tomar. A referência que ela tinha dentro de casa é que o marido dela era um cristão, um servo de Deus, alguém íntimo de Deus, alguém que temia Deus, alguém que cria nas promessas de Deus. E ela não foi nenhum vizinho, não foi nenhum amigo, não foi da sua patroa, do patrão do seu marido, mas ela foi um homem de Deus. A referência era homem de Deus, alguém que pudesse resolver o seu problema, pagar as dívidas do seu marido e manter a sua família. Ela com certeza, amados, tinha saúde, ela com certeza ainda tinha os filhos, mas a resposta dela foi: eu não tenho nada. Quando o profeta perguntou a ela diretamente: o que você tem? Ela disse: eu não tenho nada. Às vezes, irmãos, quando o problema bate a nossa porta, ficamos sem chão. Isso é natural. Olha, eu não tenho nada, eu não sei como resolver, eu não sei o que fazer, não sei que direção tomar, não sei para onde ir. O que eu faço? Não tenho nada, mas tem um pouquinho de azeite. Não tinha uma botija de azeite. Essa botija de azeite, irmãos, que a gente sabe que representa o Espírito Santo, né? Óleo representa o Espírito Santo. Ela tinha dentro de casa uma botija de azeite. O texto não diz a quantidade de azeite que tinha. Se era pouco, se era muito, se estava transbordando, se estava pela metade. Eu não sei se porventura você está passando algum problema. E se você olha para dentro de si e fala: Deus, logo hoje eu quero ouvir a tua voz. Você vem na igreja buscar a voz de Deus. Deus está te perguntando: o que você tem dentro de casa? Aí você diz: tem uma botija. A tua botija é diferente da botija do teu irmão, do teu vizinho, do teu pastor, do pregador. É diferente daquela pessoa que está passando lá fora. Mas qual a quantidade de azeite você tem na sua botija? Qual a quantidade? Para ela, aquilo ali não era nada. Mas o pouco de azeite que você tem na tua botija, valorize. Valorize isso. Se o azeite representa o Espírito Santo, valorize isso. Porque algo de bom pode acontecer. Algo de bom vai acontecer. Uma botija diante daquele drama não era nada. Mas aquele garotinho também apresentou, talvez até inocentemente, 5 pães e 2 peixinhos, com um bom coração. Ele apresentou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, apresentando um pouquinho que a gente tem diante de Deus. Tudo pode acontecer. Aleluia. E, amados irmãos, aquela mulher tinha algo valioso. Azeite é algo valioso naquela época, era algo valioso. Dava um trabalho muito grande para extrair de forma rústica. Às vezes a gente tem algo que é valiosíssimo, mas nós não damos valor. Só tem um pouquinho, não tem mais importância. Tá velho, não tem mais importância. Envelheceu, perdeu a cor, perdeu o brilho, não tem mais importância. Mas valorize o que você tem. É a orientação que Deus me dá, irmãos, porque eu trabalhei sábado sem querer trabalhar no sábado,
mas eu trabalhei diferenciado, porque o azeite veio. Glória a Deus. O óleo do Senhor veio sobre a minha vida, falando assim: Aguinaldo, valorize o que você tem. Cara, valorize o que você tem. Às vezes você não tem aquele sorriso que você quer ter, mas você consegue comer picanha, se você comprar, né? Se alguém comprar a picanha, você consegue comer. Você não tem muitas coisas que você quer, mas valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Eu preciso fazer isso, valorizar muito o que eu tenho. Aquela mulher tinha algo que ela deixou para nós. Se ela não tinha fé, ela tinha uma obediência. Ela era uma mulher muito simples, porque o profeta falou: olha, vai diante das suas vizinhas, pegue vasilhas vazias, não poucas, leve para dentro de casa, fecha a porta. Acho que alguém já falou isso, né? Vá para dentro da sua casa quando você tiver um problemão, fecha a porta, e lá, no secreto, Deus vai te responder. O milagre vai acontecer. E aquela mulher foi na obediência, porque o profeta disse que ia acontecer. Ela falou para derramar azeite nas vasilhas, mas o que iria acontecer? Ela não foi com uma resposta nítida, não. Assim como Abraão, ele saiu sem uma direção, mas saiu seguindo a voz de Deus. Ela foi, virou a botija nas outras vasilhas, e o milagre começou a encher as vasilhas, encher as vasilhas, encher as vasilhas, e as vasilhas se tornaram cheias, até que a última não tinha mais nenhuma vazia. E foi aí então que o azeite parou. Deus, ele manda para mim, para eu valorizar o que eu tenho. Eu não sei se ele fala isso para você. A mulher assim fez, em obediência, ela conseguiu azeite suficiente para pagar as suas dívidas e viver do resto. Às vezes a resposta está dentro da nossa casa. A resposta do nosso lamento, do nosso choro, do nosso sofrimento. Às vezes a resposta está dentro da nossa casa. É aquela história daquele homem que deu um carro, um pai que deu um carro para o avô, né? Deu um carro para o netinho pegou, foi andar com aquele carro, foi na faculdade, os jovens riram, zombaram. Que é isso, cara? Que carro velho é esse? Que é isso? Vô, o senhor me deu um carro, poxa, todo mundo riu de mim, ó, vô. Filho, vai na concessionária e tenta vender. Foi na concessionária tentar vender. Ih, ninguém quer comprar isso não. Vô, fui na concessionária, zombaram de mim, vô. Aí aquele avô falou: agora eu vou te dar um endereço. Toma esse cartão aqui e vai lá. Esse lugar e tenta vender esse carro. Quando ele foi num lugar especializado, aquele carro era uma relíquia. A antiguidade, como foi falado, valia muito e muito dinheiro. As pessoas da sua época não reconheceram. Lá na concessionária, com certeza eles não vão dar o valor devido. Somente aqueles que conhecem profundamente podem dar uma opinião. Bem, amados irmãos, a direção que aquela mulher tomou é a direção que nós devemos tomar. Uma esperança na hora do sufoco. Indo na casa de Deus, indo na direção do profeta. Valorize o que você tem, é a minha oração, desejo para você. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.